que você acha que levou à reversão de uma situação problemática de mobilização militante e social no primeiro turno para um engajamento que vai tomando as ruas do país? O que mudou? É uma coisa de baixo para cima? É a organização da campanha? O que levou a uma mudança da qualidade de mobilização? São muitos fatores. Primeiro que os palanques se ampliaram, porque muitos candidatos que ficaram em segundo, terceiro lugar passaram a apoiar o Lula. Muitas forças políticas que estavam com o Ciro, como o caso do Tasso Gereissati, do Cid, para dar um exemplo, do Ceará, o Cid Gomes, o Pedro Iva e Isolda passaram a apoiar o Lula. No Maranhão, a senadora Lisiane Gama, e assim posso citar vários casos. Alguns governadores ficaram neutros, outros indiretamente passaram a apoiar o Lula. Nós temos palanques fortes no segundo turno, em Santa Catarina, quer dizer, no Amazonas, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, não é pouca coisa. Governadores como o Helder, que foram eleitos com 70%, foi eleito com 70% de votos, se engajaram totalmente. Mesma coisa Flávio Dino e Carlos Brandão. Mesma coisa o Rafael Fonteles, a nossa governadora em exercício, e o Elton Dias, também empenhados, a Fátima. Então, acho que é uma sucessão de elementos. E o susto do segundo turno e o susto das primeiras pesquisas. Acho que a militância e parcelas importantes da sociedade tomaram consciência que era necessário cerrar fileiras com Lula e ir para as ruas. Evidentemente que o Nordeste, no primeiro turno, já foi uma avalanche de grandes manifestações, caminhadas com música, festas festivas, e agora no segundo turno muito maior. E a passagem do Lula pelo Rio, a passagem pelo Rio Grande do Sul, a passagem por Minas, são grandes manifestações. E agora, esse final de semana, eu acompanhei em vários estados, passeatas, caminhadas com bicicletas, caminhadas a pé com chuva, em todos os estados do país, como a Carlota bem expôs. Entendeu? Então, acho que os elementos são um pouco um temor mesmo da derrota e a tomada de consciência que era preciso ampliar mais apoios, e esses apoios vieram. Né? Vamos lembrar que os governadores eleitos redobram o esforço nos estados, ou os eleitos no primeiro turno, no nosso caso, e do dele também. Né? E também os senadores foram eleitos nos estados, como o Omar lá no Assis, no Amazonas, o Beto Faro, né? E o próprio Camilo, o próprio Wellington, o Renan Filho. Certo? Isso aí deu também, certo? O Flávio Dino, deu um impulso muito grande. Em Minas Gerais e o Rio mudou. O Rio, por causa da Baixada, onde prefeitos, deputados, vereadores entraram, por causa do Oeste, com o Eduardo Paes, e Minas, que eu acredito que o Zema blefou um pouco. E a nossa campanha se consolidou nas grandes cidades e também está percorrendo todo o estado. Porque as bancadas eleitas também pegaram agora firme, né? Que agora é só campanha do Lula, e no caso onde tem governadores, nos estados que eu citei, também campanha do governador. Por exemplo, Tocantins, a Cátia Abreu passou a fazer campanha para o Lula e o Vicentinho Luxemburgo, que era para ser candidato a senador e o PSB local negou a ele a legenda, ele tem força política no Estado, entendeu? E tem influência no Estado. São 3 forças políticas e muitos governadores estão neutros. Não é verdade que estão apoiando o Bolsonaro. Eu conheço, converso com esses governadores, muitos estão neutros. E muitas estruturas de candidato derrotado passaram a fazer campanha para o Lula. Acho que estão além também do debate político. Vamos lembrar que a questão do salário mínimo, a declaração do Guedes, esse apelo à violência aberta, ilegal e inconstitucional do Roberto Jefferson. Então, há elementos também que estão mostrando à sociedade a urgência de garantir a democracia e as conquistas sociais.